Olá, meu nome é Consuelo Schlichter, eu sou professora do Departamento de Artes da UFPR e com as reflexões propostas nessa comunicação, eu retomo uma afirmativa já no título do trabalho. A formação de professores de arte é coisa séria, o ensino de arte também. As grandes alegrias são sérias. Esta afirmativa será objeto de análise aqui. Nesse sentido, eu tomo como ponto de partida a prática social. Eu busco compreender os porquês da afirmação da arte e da formação estética como coisas sérias. Eu parto, portanto, do desconhecimento desses porquês, que acaba levando muita gente de boa fé a justificar e até colaborar na construção de um discurso que afirma a arte e a formação do professor de arte como coisa séria, mas nega-os na prática, que afirma o cultivo das alegrias ambiciosas, das emoções do conhecimento científico, filosófico, artístico, mas cala-se diante da ameaça de redução de aulas de arte. Eu levo também em consideração, busco compreender os porquês dos discursos que acabam levando os idealistas críticos da PHC a afirmarem que essa pedagogia, tal qual a escola tradicional, é conteudista, e que assim não veem o perigo do discurso das novidades metodológicas da arte, por exemplo, como componente da área de linguagens, e também o discurso que desconsidera as razões da divisão desigual da arte, da cultura artística e de seus benefícios, muitas vezes culpabilizando, inclusive, o professor pela crise da educação. Quais são as minhas referências? São os conteúdos da pedagogia histórico-crítica e do materialismo histórico-dialético, portanto, que dão vida aos termos, a exemplo do termo sério. Quais os sentidos que expressam esses termos no movimento real da sociedade e, particularmente, no ensino de arte? Então, eu tomo o sentido de sério como algo que tem valor, mérito, importância, mas também como algo que representa perigo e ameaça. Essas são as definições clássicas que estão no dicionário. E esses dois termos, eles estão incorporados no entendimento da arte do seu ensino. Por isso é tão comum a gente ouvir desde afirmações como a arte tem valor, por isso ela é muito importante, ou ela é importante, por isso ela tem valor, mas também a gente costuma ouvir muitas vezes a associação desse sentido de sério como algo que representa uma séria ameaça. Nesse sentido, a gente também vê esse termo sendo usado para justificar a ideia de arte como ameaça ao establishment, né? Assim, também usado também no sentido de medir a quantidade de tempo destinado ao ensino da arte, entendendo-se aí que tempo no capitalismo é dinheiro. Portanto, não é incomum alguém perguntar por que gastar um tempo tão precioso ensinando algo que é inútil aos filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, a partir da PHC e do materialismo histórico dialético, eu busco desconstruir o sentido de útil e de inútil no capitalismo, né? Evidenciando, a partir do Paulo Leminski, que é um poeta muito crítico do modelo de sociedade capitalista, eu busco evidenciar que o medo da burguesia é o medo do incômodo que a arte representa, ser uma coisa inútil no mundo onde tudo tem que dar lucro, né? Este mesmo poeta diz que no modelo de sociedade capitalista, a obra de arte só pode ser duas coisas, ornamento ou mercadoria. Eu acrescento ainda que o medo que se tem, além desses que apontou Leminski, como, por exemplo, o medo da arte e da poesia como verdadeiras rebeldias, eu penso que o medo da arte é o medo da arte como uma forma de trabalho humano criador livre. Esta é uma categoria bem importante ao longo do texto inteiro, né? Portanto, eu vou tentar evidenciar que é o medo de que as crianças e os jovens se apropriem de uma forma de trabalho criador livre, de arte como trabalho criador livre, que é um trabalho totalmente oposto à forma alienada de trabalho dominante na sociedade capitalista, que é um trabalho que nega a objetivação, a presença do humano no trabalho. Então, imaginem
imaginemos que os alunos possam se apropriar desse tipo de trabalho, né? E compreendam a diferença entre o trabalho realizado pelo homem e o trabalho realizado por outros animais. A exemplo de uma famosa citação do Marx no Capital, né? Em que ele fala do trabalho que é belíssimo, trabalho executado pela aranha ou por uma abelha, mas que o trabalho da abelha pode envergonhar muitos arquitetos, não é? Mas que, desde o início, o pior arquiteto, ele vai se distinguir da melhor abelha, e isso pelo fato de que o homem tem na sua cabeça a colmeia, tem em sua mente a colmeia antes de construí-la com a cera. Medo também de que as crianças e os jovens da escola pública compreendam a diferença entre o trabalho criador e o trabalho alienado, e que há uma diferença também entre uma concepção de trabalho criador livre, que parte do caráter de subordinação das ideias à vida material dos homens, e uma concepção, por exemplo, como na Base Nacional Comum Curricular, fundada numa ideia de criação como uma disposição que emana do artista. Compreender que há uma conexão entre os fundamentos histórico-críticos do conceito de trabalho criador livre e de liberdade no processo de criação. Compreender que, ao contrário do que pensam os idealistas, a liberdade não é outra coisa senão uma liberdade situada. Por fim, a arte é uma atividade altamente perigosa em razão do seu duplo e complementar papel. Eu busco esclarecer que a arte, que esse duplo papel é porque ele é complementar, porque a realização de um objetivo é condição da realização do outro, pois há uma relação intrínseca entre humanização de sentidos e apropriação dos sentidos dos objetos humanos. Essa formação do órgão do sentido, na emancipação do olhar para a leitura e interpretação dos objetos produzidos pelo homem, articula-se a educação estética, sem a qual não podemos criar o órgão do consumo artístico no homem. Enfim, se há algum perigo na arte, eu busco evidenciar que é o perigo do cultivo das alegrias ambiciosas e das emoções do conhecimento, de se reconhecer as formas socialmente desenvolvidas, de refletir e sentir condensadas nas grandes obras do passado e do presente, e desfrutar das obras do passado, como diz o Snyders, sem trair minha época, sem renunciar a nenhuma das riquezas da minha época. Pelo contrário, é a partir da demanda que emana do mundo de hoje que eu posso interrogá-las e animá-las. Então, o perigo é do papel de crítica radical, de denúncia da arte, pois a arte e a cultura nos ajudam a ler no real de hoje as forças que significaram retrocessos ou avanços, a penetrar no âmago das coisas, o que não é possível sem o cultivo dos conhecimentos que marcaram a humanidade. Por isso, é o perigo, na verdade, da necessidade que podemos sentir de arte. Afinal, como diz Leonora Carrington, ninguém resolve pintar, é como ficar com fome. Trata-se de uma necessidade, não de uma escolha. Obrigada.